e quando elas vão embora, eu quero dizer para os irmãos outra coisa muito importante: as más influências, irmãos, as pessoas, quando eles são mal influentes, eles carregam um espírito com eles. Porque quem ungiu essas pessoas não foi Deus. Essas pessoas, eles têm uma unção sobre eles. É como se você chegasse num ninho de galinha, para os mais antigos que conhecem ninho de galinha, onde tem bastante pichilinga, ou piolinho, como queira chamar. E quando você sai de lá, você sai se coçando. Porque são muito pequenininhos, você quase não vê. É como uma criança que você manda para a escola, nunca teve piolho. Quando pensa que não, você vê ele coçando a cabeça. Onde é que ele? Ninguém nem viu aquele piolho chegando. E a mesma coisa, você não vê o espírito se aproximando de você. Quando você menos espera aquela pessoa, quantas vezes eu já observei isso? Pessoas vêm na sua casa e depois você fica observando que muitas pessoas da casa mudam a sua atitude. As pessoas já não são mais as mesmas pessoas. E você diz: ai, pastor, misericórdia. Então desse jeito, meus queridos, eu estou dizendo, vigia. Vigia. E você, jovem, adolescente, vigia. Por que você está aqui nesta noite? É porque você ama o Senhor seu Deus. Você tem uma alma eleita, no fundo da sua alma você tem prazer em Deus. Mas tem algo que toma a tua força. E quem é essas coisas? São influências erradas que você recebe de outro lugar. Das amiguinhas, dos amiguinhos, namoradinho, namoradinhas. Corta isso em nome de Jesus. Principalmente vocês adolescentes, você tem um futuro pela frente. Vai estudar, vai trabalhar, vai construir a tua vida primeiro, depois você pensa em casamento. Porque namoram com 12 anos, 13 anos, 14 anos? Porque ficam se abrasando, lendo coisas que não devem e vendo coisas que não devem. Você está recebendo influências erradas. Tirando a tua inocência, quando você estaria preocupado com a sua matéria de escola. Estaria preocupado com as coisas de Deus. Ah, mas vão me chamar. Deixa chamar do que queiram chamar. Você está preocupado com a opinião pública ou preocupado com o que Deus está pensando de você? Se preocupe com o que Deus pensa de você. Porque se você morrer nesta noite, se você ocupar o seu tempo para Deus, se você permanecer por Deus aqui, Ele permanece por você lá no altar da intercessão. Você tem uma representação no céu, então seja representando dele aqui. Entenderam? Como disse outro dia, creio que foi domingo. Por que você tem que ficar no quarto para ver o seu celular? Por que você não pode se assentar perto do seu pai, da sua mãe? Eu não sou radical dizendo que você não pode ter o seu celular, mas por que tem que ser dentro do quarto trancado? O que você está vendo que seu pai e sua mãe não podem ver? O que você está estudando que eles não podem ver? Vigia você mesmo, examina você mesmo. O que aquelas coisas estão te trazendo? Está levando você a amar mais seu pai e sua mãe ou odiar eles porque chama a tua atenção? Está levando você a ter mais prazer em vir na igreja ou te afastar da igreja? Está fazendo você melhorar na escola ou piorar? Veja as influências que você está recebendo. Eu quero ler uma referência aqui, depois já vamos partir para a conclusão. Oh, Deus, nos ajude. Espera aí, meus irmãos, que eu me empolgo e eu me bagunço a situação aqui, mas eu estou chegando lá. A influência de um homem sobre o outro, 88, 89 e 90. Oh, nós queremos a cruz. Cruz quer dizer pagar o preço. Nós queremos Cristo agora enquanto nós podemos. Não seja influenciado pelo homem que talvez possa mandar mais guisado. Se tratando do sistema geral, não seja influenciado pela pessoa que te paga mais, que te ajuda melhor. Não deixe que essas influências exerçam sobre você. Lembra-se o que Jesus disse em Mateus 16, o verso 26? Que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não seja influenciado pelo homem que lhe deu uma máquina melhor para andar nela. Porque muitos estão servindo a Deus. Arruma um servicinho onde tem um patrão que gosta muito da pessoa e começa a lhe dar presente, começa a lhe remunerar e começa tudo mais. Ele vai para churrasquinho na casa do patrão, já vai para a festinha, já leva a sua esposa, já leva os seus filhos e começa a ser influenciado lá. Quando pensa que não, nem na igreja estão vindo mais. Eu te pergunto, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vai levar para o cemitério?
Quando você fechar os seus olhos e mergulhar no mundo invisível das trevas, antes de chegar na quinta dimensão, na região dos perdidos, seu patrão estará lá para te livrar dessa situação? Não, meu querido. Só tem um que pode fazer, e ele pode fazer enquanto você vive, enquanto você tem fôlego. Então viva para ele e não troque a sua salvação por dinheiro ou por um prato de comida. E vende a sua primogenitura como um cristão, diz assim, influenciado pelo homem que lhe deu uma máquina melhor ou andar nela, ou uma casa melhor para viver, e vende a sua primogenitura para com Cristo. Não faça, vigie o que está fazendo, sempre siga aquele que está influenciado e é sustentado por Deus. Você quer um segredo para a vitória? Nunca ande com pessoas pior do que você, espiritualmente dizendo. Procure sempre andar com pessoa melhor do que você. Porque, como dizia um provérbio antigo, trabalhar para pobre é pedir para dois. Me desculpa se isso ofende alguém, mas muitas vezes você trabalha para uma pessoa mais pobre do que você, como é que você espera ser remunerado? Não tem como, porque a pessoa também não tem condição. Então, se você quer ser remunerado, você tem que trabalhar para uma pessoa que esteja melhor do que você. E se você quer ser bem influenciado e bem ajudado no reino de Deus, ande com pessoas que espiritualmente podem orar e te aconselhar e te pôr no caminho. Mas você vai andar com pessoas que precisam da tua ajuda quando você não pode ajudar nem você mesmo? Sempre siga aquele que está influenciado e é sustentado por Deus, que você sabe que Deus está com eles. Não siga a influência errada. Sim, correto, não tente tomar o lugar do outro. A visão do templo eu vi em um trono, Deus exaltado, Deus sendo exaltado. Perdão, a visão do templo, falando de Urias, ele viu em um trono Deus exaltado, Deus sendo exaltado. Agora veja, este rei que ele havia feito um exemplo, porque Isaías tomou, foi Isaías que viu a visão, ele tomou o rei Uzias como seu exemplo, quando na verdade o seu exemplo, num sentido, pode ser eu. Você tem que atentar pela minha fé, minha maneira de viver, mas o seu exemplo máximo não sou eu, o seu exemplo máximo é Deus. E Uzias era um bom homem, Isaías confiava nele, Isaías era influenciado por ele. Mas chega uma hora que ele viu que o homem de influência pecou contra Deus e a lepra brotou na sua testa. Mas ele não saiu por aí, onde é que está Deus, onde é que está Deus, porque eu não creio mais em ninguém, não. Ele foi para o templo orar. É a melhor coisa que você faz. Agora veja, este rei havia feito um exemplo diante de Isaías. E Isaías viu que este rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou, o que devo fazer? Uzias estava morto, e ele se apoiava muito na força dele, e ele pensou que estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim, quase. Logo que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até o templo para orar. Ele caiu prostrado no altar e ele clamou. Algumas vezes, Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levar-nos aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disto, mas para se aproximar disto. Que é Deus chamando a tua atenção, é Deus tentando dizer, olha para mim, eu posso fazer algo por você. Louvado é o nome de Jesus. Agora, por que Coríntios capítulo 14, pastor?